Palavra de Deus, capítulo 26, Deuteronômio. Nós vamos ler do verso 1 ao 11. Deuteronômio, capítulo 26, nós leremos do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Nós damos graças, Senhor, porque podemos nessa manhã do teu santo dia ouvir a tua voz por meio da pregação da tua palavra. E nós clamamos ao Senhor que use de misericórdia para conosco e fale ao nosso coração. E nos ajude, ó Deus, a compreensão da tua palavra, na aplicação dela para a nossa vida, para que o teu povo seja, Senhor Deus, transformado à imagem do nosso Redentor. Sem a fiel pregação da tua palavra, sem a exposição do teu evangelho com fidelidade, nós não seremos transformados, ó Deus, à tua imagem e semelhança. Então, ajuda-nos, socorre-nos, ó Deus. A causa é tua, o povo é teu, essa é a tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos transformados pelo evangelho, pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. São muitas, irmãos, as motivações da nossa época que as pessoas utilizam para falar de generosidade ou de contribuição ou coisas dessa natureza. E normalmente as pessoas se utilizam de argumentos tais como você vai receber de Deus em dobro aquilo que você deu a Ele. Se você der ao Senhor, você vai receber benefícios. Né? E nós somos normalmente desafiados a contribuir na casa de Deus, a sermos generosos na casa de Deus. E às vezes as motivações ou o ensino, ele é muito mais voltado para aquilo que eu vou receber de volta
do que aquilo que eu já tenho da parte do Senhor e as promessas que eu recebi da parte dele. A segunda coisa importante é que a questão da contribuição, muitas vezes, ela é colocada num ato de culto, e normalmente nós, 2 vezes num culto público, na ceia do Senhor da manhã e na ceia do Senhor à noite, não é? Hoje à noite nós teremos Santa Ceia, e na ceia nós temos o recolhimento das ofertas e das contribuições da igreja, mas se faz também nos outros momentos, antes e depois do culto. O grande ponto é que as pessoas, elas imaginam que a contribuição, por ser um negócio, ela é feita como negócio. Eu vou dar e vou receber alguma coisa de volta por aquilo que eu tenho feito. Mas nós nos esquecemos que aqui a centralidade, e aqui eu passo direto ao texto, a centralidade que Moisés nos concede no que ele chama de oferta dos frutos, dos primeiros frutos, das primícias, é o culto. Você vai chegar, e é importante, eu queria que você prestasse bem atenção aqui nos versos que nós acabamos de ler. Por favor, no início do texto, ele diz acerca das primícias da terra, não é? Então, no verso 2, ele diz: tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for o sacerdote. Então, é um caminho claro, você vai pegar e levar o sacerdote, é a linguagem. E aí você vai dizer o seguinte: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. E aqui ele usa o argumento: olha, eu vou declarar com os meus lábios que nós somos fruto das promessas que Deus prometeu ao seu povo no passado. Ele nos deu uma terra que nós não poderíamos adquirir. Ele nos deu posse que nós não podíamos obter. E como um ato de culto, há uma declaração nítida de que o indivíduo que o faz tem consciência daquilo que o Senhor fez por ele. É por isso que o doar dinheiro à igreja é alguma coisa boa, mas sem doar a vida, sem crer no Evangelho, o efeito disso é nulo, irmãos. A associação direta aqui com o Evangelho. O sacerdote tomará, verso 4, o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus, então testificarás perante o Senhor. Veja, naquele momento que ele botar o altar, você vai testificar ao Senhor, dizendo: eu, arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa, mas os egípcios nos maltrataram, e ele vai contar como eles foram redimidos pelo Senhor. Você vai testificar. O ato de oferecer isso ao Senhor é um ato em que é testificado, é ordenado, é dito a Deus o que Ele fez por nós. O que nós éramos, o que somos. Onde estávamos e onde estamos. O que foi feito do seu povo. Éramos um povo pequeno e hoje nós somos grande, como o povo diz. Uma promessa feita lá em Gênesis 3,15. A salvação de um casal. A destruição do mundo por causa do pecado. Deus preserva uma família. Depois, esses filhos nascem dessa família. Noé e seus filhos. Eles caem de novo em iniquidade. Deus envia o dilúvio. O dilúvio destrói. Sobra uma família. Essa família, de novo, agora continua a sua caminhada. Lá na frente, eles vão, como diz a Escritura Sagrada, lá no capítulo 11 de Gênesis, eles vão se rebelar contra Deus, e Deus vai espalhá-los e vai chamar um homem, no capítulo 12, chamado Abraão. E a partir daquela história,
daquela promessa, naquela cidadezinha chamada Ur dos Caldeus, você tem nações e nações submissas ao Rei, o Senhor Jesus Cristo. Daquela cidade, daquela história. E nós somos frutos dessa promessa, nós somos frutos dessa obra redentora. O ato de oferecer, diz o texto sagrado, é um ato claro de reconhecimento, de declaração de que nós somos filhos de Abraão, porque cremos no Senhor Jesus Cristo. Os versos, essa é a essência do texto, aqui está posto a essência do texto, mas nós vamos entrar agora nos 11 versos, tentar dividir em duas partes, verso 1 a 4 e depois do 5 ao 11, e a razão dos versos 1 ao 4 é lidar exatamente com essa estrutura. Primeiro, do versos 1 ao 4, você vai encontrar a conquista de Israel, como Israel foi conquistado, e ao mesmo tempo como eles foram colocados na terra de Canaã. Isso revela de modo claro que essa história ela é como um relógio, não é? Que o povo deve celebrar, sempre deve lembrar dessa história. E é repetido isso várias vezes no texto sagrado. O Senhor vos tirou, o Senhor vos estabeleceu na terra, o Senhor vos deu essa terra. Se você não se cansar de ler esse texto comigo rapidamente, no capítulo 17 do livro de Deuteronômio, queria que você abrisse a Bíblia comigo. 17, verso 14, veja o que o texto diz. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecereis sobre mim um rei. Veja, há uma declaração, você vai, quando entrares na terra, essa vai ser a marca, essa é a marca, a entrada na terra é um marco histórico. Se você vir para o capítulo 18, no verso 9, veja lá o texto comigo, 18, verso 9, ele diz assim, 18, verso 9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então, há um marco, quando entrares na terra, quando entrares na terra. E você encontra isso no capítulo 26, nós acabamos de ler, no capítulo 27, nós não precisamos ler o texto, mas no 27:3 você pode ir lá e vai encontrar literalmente a mesma declaração. O Senhor diz, quando entrares na terra. É assim que o texto começa, não é? Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, como vem um refrão, né? Quando entrares na terra, o povo deve celebrar a provisão divina do início ao fim, através de ofertas, é o que o texto diz. Interessante que no verso 1, irmãos, nós temos aqui um tema que você vai perceber nos capítulos anteriores do livro de Deuteronômio, que vai focar na graça de Yahvé, na graça do Senhor, de conceder ao povo uma terra. Por incrível que pareça, nessa seção que nós lemos do verso 26, de 1 a 11, você vai ver a palavra 6 vezes, essa palavra dá, que o Senhor teu Deus te dá. 6 vezes. Você vai encontrar no verso de 1 a 3, no verso de 9 a 11, essa expressão, que o Senhor teu Deus te dá. Interessante, 6 vezes são utilizados esse termo. Em 11 versos, 6 vezes o verbo dar é utilizado aqui. Claramente revela que aquilo que eles têm foi concedido pelo Senhor, ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá. No verso 2 ele diz assim, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, irás no lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Verso 3, virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás, hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. Então eu tenho 3 vezes aqui e 3 vezes no verso 9 a 11. O verbo dar.
E o Senhor claramente nos ensina, a entrada de Israel na terra foi ordenada por Deus. Ela foi realizada pelo próprio Deus. Ela foi claramente descrita como obra de Deus. Por exemplo, você vai no capítulo 9 de Deuteronômio, você vai ouvir lá no início do capítulo as seguintes palavras. O profeta Moisés diz assim: quando entrares na terra que o Senhor der, que o Senhor lhes dará, não diga que foi a minha justiça que me concedeu isso, porque vocês são povo de dura cerviz. Foi a misericórdia de Deus que lhes concedeu tais coisas. Foi por causa do Senhor que vocês receberam tais coisas. E será completado aquilo que ele prometeu, não é? Por ordem divina. No verso 3 do capítulo 26, ele diz isso: virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra. Entenda, eles não tinham entrado na terra. Ele já diz: quando vocês entrarem na terra, vocês vão dizer: hoje nós entramos na terra. Foi prometido por ele, foi realizado por ele, foi por causa dele que isso aconteceu. E ao mesmo tempo, irmãos, vai ser completada a obra que ele começou. Essa terra representa claramente a herança divina. É uma herança divina. O texto diz assim, que vos deu por herança. Essa é a linguagem bíblica. E eles vão tomar posse daquilo que Deus lhes dará. Eles nunca vão possuir nada que Deus não tenha primeiramente lhes concedido. Nunca teremos nada que Deus não tenha primeiramente nos dado. Depois que aqueles dias chegarem, os versos 1 a 4, não é? Cada família israelita deve trazer algum dos primeiros frutos da abundância da agricultura em um cesto, diz o texto, ao sacerdote no santuário que Deus vai escolher, no lugar que ele escolher, no lugar que Deus estabeleceu. E no capítulo 12, verso 11, você tem um sinal de onde será no livro de Deuteronômio. Então é importante ainda notar que essa habilidade ou a capacidade de trazer esses frutos, irmãos, representava claramente a inauguração da vida de Israel na terra prometida. Quando eles adentrassem a terra e colhessem os frutos, era a inauguração desse momento. Eles não eram mais escravos. Eles não eram mais um povo que andava errante pelo mundo. Depois que eles adentraram e se estabeleceram na terra que Deus lhes deu por herança, os israelitas então agora vão se alegrar e usufruir da provisão divina, da abundância daquilo que é produzido na terra, e devem oferecer parte da colheita como fidelidade a Deus, como princípio do Senhor do pacto, o Deus da aliança que nos deu com abundância. Ele requer que o primeiro, que o que é primordial, que é essencial, seja dado a ele. Aquilo que é fundamental seja dado a ele. Os primeiros frutos, os primeiros momentos, né, devem ser concedidos a ele. Essa afirmação que é dada no texto sagrado ainda nos ajuda a entender que aquele que nos versos 2 e 3 vai falar, aquele que vai adorar, ou adorador, ele começa fazendo duas afirmações. E essas afirmações são fundamentadas na história de Israel. Né? Nós estamos aqui hoje em cumprimento daquilo que Deus nos jurou. Ele cumpriu. Aquele que jurou, cumpriu. O que disse, realizou. A declaração feita por eles aqui, irmãos, reconhece que a promessa de Deus aos ancestrais de Israel, e que era trazê-los por meio de um juramento, não é, tornou-se realidade. Aquilo que Deus prometeu se tornou fato. Deus disse e cumpriu.
Ele é fiel, ele é Deus fiel. O sacerdote, então, pegará aquela cesta e colocará no altar. Como termina o verso 4. E vai colocar no altar. Nos versos 5 a 11, né, você tem a segunda parte. Mas na segunda parte eu vou ter o adorador, de novo, faz uma outra afirmação, onde ele vai, com mais detalhe, revisar a experiência passada de Israel. Ele chama o pai de Israel, Jacó, aqui chamado, não é? Aqui é chamado de Israel, como lá em Gênesis 32, verso 28. E é interessante notar que ele pega a partir dali e vai na direção de toda a história até a entrada no Egito, como ele começa. Ele faz uma declaração básica e entra no Egito. O Egito aqui é o lugar de escravidão. Eles se estabelecem lá, eles vivem lá como um alienígena, como vamos chamar assim, estrangeiros na terra. É importante por isso que na conclusão do verso 11, ele vai falar que vai usufruir da oferta o estrangeiro, até porque eles eram estrangeiros no Egito. Embora eles fossem um número pequeno, diz o texto, como diz lá em Deuteronômio 10, 22 e Gênesis 46, 27, eles eram um número pequeno quando eles chegaram lá. O Senhor multiplicou a população e cumpriu as promessas que ele fez aos patriarcas. Apesar de terem sido um povo que cometeu grande e grave pecado, o povo se tornou numeroso e poderoso pela graça e pela misericórdia de Deus. O Senhor fez frutificar, o Senhor fez produzir numa terra onde não havia vida. Israel, que não tinha força nem poder, Israel, que era uma pequena semente, se tornou uma grande nação cheia de frutos. A graça do Senhor os alcançou de tal maneira que os fez de um número tão pequeno de pessoas uma grande e poderosa nação. As aflições que eles experimentaram no Egito, o texto diz isso, né? Eles clamaram ao Senhor, que ouviu o clamor deles e consistentemente os redimiu, como diz a narrativa da história do Egito, lá no Êxodo, a partir do capítulo 3 até o capítulo 12 e 13 do livro de Êxodo. O Senhor veio no lugar do povo e os libertou do Egito por meio da liderança de Moisés, como o texto diz. O fato de que o Senhor os trouxe do Egito, irmãos, o fato do Senhor ter trazido Israel do Egito, da terra do Egito, serve como fundamento para muitos temas no livro de Deuteronômio. Várias vezes isso é usado no texto. O Senhor nos trouxe da terra do Egito. O Senhor, o Yahvé, é o Rei, o grande e poderoso Rei, que honra a sua palavra, aquilo que ele disse, ele faz, que ouve o choro e o clamor do seu povo e atende quando eles não tinham nada, quando eles eram escravos, o Senhor os ouviu e os atendeu. O texto usa 3 palavras para descrever o sofrimento de Israel, só para que você venha comigo, a partir do verso 7, ele diz assim, acompanhe: clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Era esse o salário, era esse o fruto que eles recebiam daquela realidade debaixo do Egito. E o Senhor os livra dali com mão poderosa e com braço estendido, como diz a palavra de Deus. Mas o texto diz com sinais e prodígios ainda, para mostrar os milagres do Senhor intervindo naquela história. Sinais e prodígios.
ele mostra o senhorio dele não apenas sobre o Egito, não apenas sobre Israel, mas também sobre toda a criação. Os peixes, as rãs, os piolhos, os gafanhotos, tudo aquilo dependia dele. O mar ouvia a sua voz. Ele era Senhor sobre todas essas coisas. E o grande rei que poderia cumprir a sua palavra, se ele não tivesse todo o poder, aquilo que ele disse não poderia ser realizado. Só quem tem o domínio dessas coisas todas, do coração de Faraó, ele endureceu o coração de Faraó sobre a criação, ele tem autoridade sobre a criação, ele é o Senhor de todas as coisas, de tudo que se possa imaginar. Daí o que ele diz acontece. E agora chega o cumprimento daquilo. O Senhor fez o que prometeu. Ele não apenas os libertou do Egito, irmãos, da escravidão, mas ele também, ele trouxe essa nação pactual e as estabeleceu na terra, uma terra que emana leite e mel. Tendo aqui o cumprimento claro das bênçãos que estão associadas com a terra prometida. O Senhor lhes concedeu tudo isso. Essa descrição é interessante porque ela mostra a razão por que os primeiros frutos são dados a Deus. Porque o Senhor que faz brotar uma nação que era uma pequena semente e torna essa nação um povo numeroso, como diz, ele prometeu a Abraão, você não poderá contá-los, assim como você não pode contar as estrelas dos céus, nem a areia do mar. O Senhor que faz brotar é o Senhor que diz, também a terra é minha, e o que é meu, eu vou requerer. Por que ele requer os primeiros frutos? Por que isso é tão importante aqui nesse texto que nós acabamos de ler e rapidamente passamos a entendê-lo na sua totalidade? Alguns pontos importantes eu queria destacar aqui com os irmãos para podermos entender a prática disso aqui. Por que o Senhor faz isso conosco? Os primeiros frutos deveriam ser trazidos. Os frutos deveriam ser trazidos, os primeiros. E devem ser trazidos no tempo determinado, diante do sacerdote, entre aquele tempo e o inverno. Interessante, quando o homem, irmãos, ele ia ao campo, no tempo quando os frutos estavam prontos para serem colhidos, ele deveria marcar e observar com clareza que os primeiros que saíam pertenciam ao Senhor. Sejam o que for, tudo que se plantasse, os primeiros pertenciam ao Senhor. Era essa a ordem dada por ele. Importante ainda, dessa lei, nós aprendemos algumas coisas interessantes. Primeiro, o Senhor é o grande doador de todas as coisas. O Senhor é aquele que dá o suporte e o conforto para a nossa vida natural. E por isso, servir e honrá-lo é a grande alegria e prazer dos seus servos. Por isso o verbo dar, ele toma conta do livro, do capítulo, dessa sessão. O Senhor deu, não foram vocês que conquistaram, o Senhor deu, isso é dádiva, isso é dom de Deus. Essa é a primeira grande declaração que nós devemos ter, reconhecer Deus como grande doador de todas as coisas que nós temos. Se você imagina alguma coisa diferente, você vai usar aquilo que você tem da forma que você imagina que deve ser. Mas se você entende que de coração o que eu tenho foi dado por Deus, o que eu tenho que não recebi dele, o que eu possuo que não foi concedido por ele,
você se acha capaz o suficiente para ter o que você tem? Você acha que tem força suficiente para adquirir o que você adquire, o que você planeja ter? A sua força vai lhe dar isso. A primeira coisa que eu tenho de aprender: não sou eu o doador é Deus. Não sou eu que dou a Ele, eu recebi dEle. Ele é quem me dá. O que Ele requer de mim é o que Ele me deu. Quem, pois, primeiro deu a Ele para que possa requerer dEle alguma coisa? Como o próprio rei Davi, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, ele então declara dizendo: quem sou eu? Quem é o teu povo para que possa voluntariamente te dar alguma coisa? Tudo o que te damos, tudo o que te entregamos, recebemos primeiro das tuas mãos. Daí a força do verbo, o que deu à terra, o que deu a esse povo uma promessa e cumpriu, o que fez desse povo fruto, uma árvore cheia de frutos, foi Deus. Segunda coisa importante que eu preciso aprender nesse texto: a negar a mim mesmo, irmãos. Matthew Henry diz assim: a primeira colheita é a mais bela, é a melhor. Eu logo desejaria usufruir dela. Não. O primeiro é do Senhor. O primeiro é do Senhor. Como diz o profeta Miqueias no capítulo 7, verso 1, minha alma desejava os primeiros frutos. O Senhor diz isso lá em Miqueias 7:1. A minha alma desejava os primeiros frutos. É ansiado pelo Senhor, o Deus da graça requer do seu povo prioridade. Prioridade. Quando o Senhor disse a Israel: entregue para mim aquilo que é o primeiro, Ele estava ensinando o seu povo a dizer: glorifique ao meu nome, não ao seu. Antes de você satisfazer os seus próprios apetites, satisfaça a vontade de Deus, glorifique a Deus. Antes de poder usufruir, glorifique a Deus com aquilo que Ele te deu. É uma prova, claro, da nossa dificuldade, irmãos, em viver dessa maneira para Deus. Nós temos dificuldade, de fato, em fazer aquilo que Deus ordena, porque nós servimos a nós mesmos primeiro do que a Deus. Nós servimos ao nosso próprio coração do que a Deus. A nossa luta é constante porque nós queremos fazer o que agrada a nossa própria carne. O Senhor me diz: o primeiro é meu. Só pode dizer isso quem é dono, irmãos. Gênesis 24:1, ou Salmo 24:1 diz: a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Tudo que nela há pertence ao Senhor. Só Ele pode dar, porque tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Quem é Deus para você? A data da libertação se tornou a grande data da história de Israel. A data da entrada na terra prometida se tornou uma grande data da história de Israel. Quais são as datas grandes e fundamentais? A história de Israel começa, lá em Êxodo 12, verso 1, diz assim, quando ele ordena o sacramento
da Páscoa, no capítulo 12, ele diz, essa é a data, esse é o mês, primeiro do ano. O mês mais importante do ano. Por isso, quando entrares na terra, quando o Senhor te libertou, quem é Deus para mim? Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o que começa, Ele é o que termina, Ele é o melhor que eu possa ter nessa vida. Se Deus é isso para mim, eu vou dar o melhor e o primeiro para Ele. Se Ele é o melhor para mim, se Ele é o bem mais precioso que eu possuo nessa vida, a minha vida primeiramente é dEle. E nós normalmente fazemos assim. Nós queremos contribuir na casa de Deus com o que sobra. E não sobra. Converse isso lá em casa com minha esposa. Às vezes nós passamos, e a dificuldade nossa não é porque Deus nos abençoa, não é esse o ponto, é porque nós não tomamos a direção disso. Primeiro. Não é segundo, não é se sobra, não é o resto. O que Deus é para mim. O que tem em você que não foi dado por Deus? O que você possui que não tenha sido recebido? Não adianta nós cultuarmos a Deus com os nossos lábios se essa condição, e veja, irmãos, o capítulo 26 de Deuteronômio encerra uma estrutura que começa no capítulo 12 e termina no 26. E ele escolhe 2 textos para falar disso sendo manifestado pela maneira como eu devolvo o que eu recebi. Ele é o primeiro, Ele é o principal, Ele é o melhor. Ele quer o melhor, Ele quer o primeiro. É isso que Ele exige de mim. Traga-me os teus primeiros frutos e entregue a Deus. Eu lembro da bondade do Senhor. Eu lembro o que eu era, eu lembro o que eu sou. Eu lembro para onde eu ia, eu lembro para onde eu vou. Eu lembro, e eu imagino, quando eu lembro da minha história, da minha infância, da minha adolescência, os caminhos que eu poderia ter trilhado na minha vida, e para onde eu poderia ter ido. O Senhor teve misericórdia da minha vida. O que mais eu posso oferecer a Ele? Outra coisa fundamental que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a cerimônia, a liturgia, ela tem explicação. Por que a gente começa com chamada adoração? Não é? Porque essa é a voz de Deus, é a primeira voz que se ouve no culto, é Deus dizendo, vinde, adoremos, vinde, cantemos louvores ao Senhor. Não se ouve a voz do homem primeiro, é a voz de Deus primeiro. Depois nós respondemos aquela voz que nos diz, adoremos, e nós então oramos a Ele e cantamos louvores ao seu nome. Depois ele fala de novo e diz, olha, é isso que eu quero de você, essa é a minha lei. E então nós ouvimos a voz dele e depois falamos, perdoa os nossos pecados. Então depois nós ouvimos de novo ele dizendo, os teus pecados estão perdoados. Então nós falamos com ele de novo, obrigado, Senhor, por tua misericórdia, graças te damos por tua bondade para conosco.
E nós ainda suplicamos o seu favor por aqueles que sofrem e carecem da misericórdia de Deus. Depois nós lemos a sua palavra, depois nós cantamos um hino de adoração ao Senhor, e nesse hino nós nos preparamos para ouvir a sua voz, e quando Ele fala conosco por meio da pregação, nós vamos responder com um cântico logo em seguida, dizendo: é nisso que cremos, essa é a tua vontade, e nós queremos viver dessa forma. Por que nós, no dia, na ceia do Senhor, nós recolhemos as ofertas diaconais e as contribuições da igreja? E por que os crentes devem fazer isso? E aqui o Senhor diz, a cerimônia é explicada. O Senhor não diz apenas, traga o primeiro fruto. Traga e diga, nós éramos escravos no Egito, o Senhor nos libertou, nós não éramos nada, começamos com um grupo pequeno, um homem, e o Senhor nos transformou numa grande e poderosa nação, nós adentramos a terra, Senhor, nós somos isso. A cerimônia é explicada, o ato é explicado, não é um ato vazio. Contribuir na casa de Deus não é um ato vazio, não é pegar seu dinheiro e dar. Se for isso, você não entendeu nada. Não entendeu nada. Nós ouvimos da boca de Deus a explicação. É um serviço racional. É o que diz lá em Hebreus, o culto racional. Que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 12. A primeira grande coisa que o ofertante deve fazer é começar. Eu preciso conhecer a minha história. Veja, não é necessariamente a minha história, de onde eu vim. Eu creio no Deus de Abraão, eu creio no meu Redentor. A história dele é a minha história, é a minha história. Quando eu conheço isso, eu reconheço, dizendo, eu pertenço a ti, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou teu, Senhor. Antes dele entregar a sua cesta ao sacerdote, e ele então segue com isso. E uma vez que ele coloca a cesta diante do altar, ele diz, esse é o meu Senhor, o grande Senhor de toda a terra. A minha alma se alegra nas suas misericórdias para conosco. O que eu faço? Eu não ponho dinheiro no gasofilaço. Não. Eu digo assim, quando eu contribuo na casa de Deus, essas são as minhas palavras. Entenda isso, irmãos, a partir do verso 5. Então testificarás perante o Senhor teu Deus, e dirás, Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho, para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Não existe contribuição sem adoração, sem culto, sem o entendimento daquilo que eu recebi do Senhor. O que tu fizestes por mim, Senhor.
a obra que o Senhor realizou na minha vida, como eu sou parte da tua igreja, como eu estava perdido no mundo e hoje eu sou teu filho e congrego no meio de uma assembleia de irmãos que temem ao teu nome. Aí ele diz assim: a terra que tu me deste. Eu reconheço que depois de 40 anos andando no deserto, o Senhor que jurou que daria uma terra aos nossos pais, o Senhor nos deu. O Senhor nos deu. O Senhor cumpriu a sua palavra. Como Salomão disse, como Josué disse, o Senhor não falhou em nenhuma das suas promessas. O Senhor cumpriu todas elas. E o nosso conforto recebido da parte de Deus, o sustento que temos, é gracioso e bondoso, irmãos. E sabe qual é o conforto que recebemos? A fonte de tudo, a fidelidade do Deus que promete, que cumpre o que promete. Eu posso descansar que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele fará. Ele é membro desse povo. Ele é parte desse povo. Nós somos filiados, nós somos membros de uma igreja, nós somos membros de um povo, nós somos parte de uma história. Nós somos filhos de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, retrocedendo Noé, Adão, sendo eleito. Você vem para Moisés, você vem para Josué, você vem para todos os profetas, todos os reis que foram eleitos de Deus. Você encontra Davi, você vai encontrar Salomão. Você vai contar essa história dizendo: o Senhor cumpriu e prometeu. Ele disse lá em Gênesis 3,15 que o filho da mulher esmagaria a serpente, a cabeça da serpente, e ele cumpriu, e nós fomos libertos da escravidão. Nós que cremos no seu nome. Eles são irmãos, são nossos irmãos, filhos do Deus Altíssimo. E em Cristo Jesus nós somos assim transformados. Qual é a sua história? Qual é a sua ascendência? Todos nós temos uma ascendência, né? Podemos ir atrás, os nossos parentes. Mas uma vez que eu creio em Cristo Jesus de maneira assombrosa, Abraão é meu pai. Davi é meu pai. É minha família. O Deus que cumpre as suas promessas de modo poderoso. Ele tem que reconhecer que Deus é bom, não há como fazer, irmãos. Mas não apenas a ele, mas a toda a nação de Israel, a toda a igreja. A toda a igreja. Ele diz: os primeiros frutos são teus. O Senhor ama, irmãos, essas são as ofertas que o Senhor ama. Não apenas o que primeiramente eu recebo financeiramente. Não a melhor parte, não apenas isso. Não apenas isso. Mas a juventude. Você quer viver, você quer usar a juventude para enriquecer, não para servir a glória de Deus. Quando você estiver velho, eu quero ser um crente. Não. Consagre ao Senhor os primeiros dias
da juventude, as tuas primícias. Consagra a Deus a tua força. Consagra a Deus os primeiros dias do teu casamento. Consagra a Deus os teus primeiros filhos. Consagra a Ele o teu trabalho, teu salário. Consagra a Ele. Dê a Ele o que Ele, devolva a Ele o que Ele tem te dado. Consagre a Ele a tua vida. Ele diz, nós somos tão gratos a esse Deus, e por isso nós damos a Ele o melhor, porque até no dia da minha aflição e da minha angústia, da minha opressão, quando eu clamei, Ele ouviu a minha voz. Nós não precisamos mais, irmãos, gemer para trazer. Deus não tem prazer nisso, que você venha gemendo trazer os primeiros frutos. Porque vocês não estão sendo levados como foram levados no Egito, para fazer tijolos mais do que qualquer outro povo naquele lugar. Trabalhavam mais do que para esse Senhor, é provedor, te sustenta, te ama, te dá tudo o que você precisa e muito mais do que você possa imaginar. Esse não é um mestre, um senhor como o Senhor do Egito. O Senhor que diz assim, traga os teus primeiros frutos. Foi aquele que ouviu a tua opressão e o teu choro e te socorreu, não o que te oprimiu. Ele não dá apenas aquilo, irmãos, com gratidão. Ele dá com alegria. Ele dá com devoção. Ele dá com um ato de adoração. Ele dá ao Senhor aquilo que recebeu da mão do Senhor. Não há como você ter um coração grato no que diz respeito à contribuição, se toda a sua vida não é devotada a Deus dessa forma. Não é o dinheiro que o Senhor ama, é a prioridade que o Senhor ama. É a prioridade. Nós podemos lembrar das misericórdias do Senhor para conosco. Lembrar delas com gratidão. E nós podemos esperar com certeza que Ele terá misericórdia de nós constantemente. As suas misericórdias não têm fim. Não tem fim. Tudo que nós vamos dar ao Senhor, irmãos, precisa ser assim. Porque pertence a Ele, é devolvido a Ele. E porque foi obra da redenção, é gratidão. E porque Ele nos fez multiplicar, é com generosidade que fazemos. É com generosidade que fazemos. Porque o Senhor fez exatamente assim conosco. Irmãos, um coração reverente, grato, é aquilo que Deus requer. Um coração que se submete a Deus. Sem esse coração,
grato, reverente, temente a Deus. Tudo que eu coloco nessa cesta não vai prevalecer. Mas com a dureza do meu coração, eu vou fazer aquilo que eu nem tenho vontade de fazer, na esperança de que Deus transforme meu coração. Isso eu posso fazer. Mas não tente socorrer, contribuir, como se você estivesse dando esmola ou algo parecido, se o teu coração não tem esse sentimento. Se não tem, mas você diz, Senhor, me concede esse coração, venha e oferte. Mas se você diz, esse não é o meu coração, isso eu não tenho expectativa, o que eu faço apenas é dar dinheiro. Deus não precisa desse compromisso seu. Você pode ter certeza disso que eu estou lhe dizendo. Não precisa desse compromisso. Porque quem sustenta a igreja não é dinheiro. Quem sustenta os pobres, o ministro, não é dinheiro, é Deus. E é Deus quem move o coração para tais coisas, e não há dúvida quanto a isso. Você sabe o que é? Eu vou dar. Aí eu lembro que o Senhor fez por mim. Isso é transformado em gratidão e alegria. Mas sem entender isso, nunca compreenderemos tais coisas. Caminhando para o fim, deixa eu lhe dizer duas coisas ainda fundamentais em tudo isso que temos dito. Talvez você tenha dificuldade de dizer assim, meu Deus, como eu vou poder servir dessa forma? É muito difícil para mim. Como eu posso contribuir assim? Como eu posso entregar minha vida assim? Não tem jeito. Isso, olha, se eu tirar alguma coisa do meu salário, me fere. Se eu tirar alguma coisa, eu perco. Se tirar, eu vou passar dificuldade. Eu começo então a pensar, eu vou ter dificuldade. Eu começo a ter vários pensamentos. E aí então você vai voltar um pouquinho para a base de tudo. Eu não tenho dificuldade para fazê-lo. Como eu posso fazê-lo? Como fez o texto. Eu pego e antes de entregar, eu digo quem eu era, o que o Senhor fez por mim e o que eu sou hoje. Mas deixa eu lhe dizer mais. Quando você tiver dificuldade de dar, porque pensa, isso vai me fazer falta, ou vai me fazer mal, ou vai me ferir, sua vida, a sua juventude, o seu trabalho, o seu recurso, seja o que você for entregar a Deus. Você olha para a cruz. Jesus Cristo, se ele pensasse no dia que ele deu a vida por nós, eu não vou fazer isso porque você vai me ferir, porque vai me fazer mal, porque eu vou sofrer. Todos nós estaríamos no inferno hoje. Todos nós. Ele não pensou que se algo ia doer, não. Ele não deu alguma coisa que o ferisse. Eu vou dar isso, aquilo, eu vou ajudar naquilo ali, eu vou fazer uma parte. Não. Ele deu a vida. Ele deu a vida. E nós queremos a vida para nós mesmos. Nós queremos os nossos bens para nós mesmos. Você sabe por quê? Esse é o fundamento, não apenas para a entrega,
mas é fundamento para a vida. Sabe por quê? Porque um dia tudo isso pode faltar. Eu não terei alegria nessa vida se eu não tiver esse fundamento. Deixa eu convidar você a abrir a Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 3, por favor. Um texto tão rico e tão importante. Abacuque, capítulo 3. O cântico. Deixa eu ver aqui, por favor. No capítulo 3, já mais próximo do fim, quando ele canta ao Senhor, ele diz assim, deixa eu ler a partir do verso 1, por favor, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Veja só que coisa, no meio de toda a aflição ele faz um salmo, né? É lindo isso. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? A descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calças aos pés as nações, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, ele descobres de todo o fundamento, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijem-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Ele vem para destruir os inimigos. Ainda que eu não tenha mais frutos na terra, ainda que não haja os primeiros frutos, ainda que não haja gado num curral, ainda que a oliveira minta, ainda, ele diz, eu exultarei no Deus da minha
salvação. É tão profundo esse sentimento da obra redentora de Deus, que quando eu tenho terra para produzir, o que eu tenho é fruto dessa obra redentora, e por isso eu dou, eu contribuo. E quando eu não tenho, a minha alegria não está nela. Continua sendo o Deus da minha salvação. É por isso que nós vamos entregar o primeiro. Abacuque entrega a sua vida na confiança do Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. O Senhor me fará andar, o Senhor me sustentará, porque o Senhor é o Salvador do seu povo. O que prende você? O que leva você a ter dificuldades em entregar o melhor para Deus? Por quê? A sobra. Por que você tem medo de ferir ou ser ferido com aquilo que você faz para Deus? Por que no meu orçamento as primícias não pertencem a Deus? Quem é Deus para você? Qual foi a obra da redenção? E que obra da redenção é essa que você conhece, que não faria você entregar toda a sua vida a Ele, não apenas os seus recursos, mas tudo o que você tem e tudo o que você é? Certamente a causa de tudo isso é porque o Evangelho, na sua plenitude, não tem sido manifestado ao nosso coração a ponto de dedicarmos a nossa vida por inteiro na obra do Senhor. E no fim do texto de Deuteronômio 26, termina assim: e se alegrarão contigo a tua casa, o estrangeiro, o sacerdote. Porque com aquilo que você faz, não apenas o ministério é sustentado, como o socorro aos necessitados são também concedidos. Porque há um fim para isso. E o fim é o serviço da casa de Deus. O Evangelho é a motivação para todas as coisas da nossa vida, até mesmo a contribuição da igreja. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar na Tua palavra e refletirmos naquilo que o Senhor tem feito por meio da Tua obra redentora. E como essa obra, Senhor Deus, ela se manifesta na nossa vida de tantas formas. Como essa obra se manifesta nos fazendo servir ao Senhor, servir à igreja, servir uns aos outros, de coração e com alegria. Ajuda-nos, Senhor Deus, olhando para Cristo, o nosso Salvador, desejar servir ao Senhor de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o entendimento. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos de pé.